Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago para você um unboxing e primeiras impressões do Motorola E6 Plus. E nesse vídeo eu vou trazer minhas primeiras impressões a respeito desse smartphone aqui, que tem tudo para vender bastante, mas será que a Motorola acertou em cheio com essas configurações, esse tamanho, bateria removível, coisa que em 2020 dificilmente a gente consegue ver? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você queira comprar um Motorola E6 Plus igual esse daqui, com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido, os links estarão todos aqui na descrição para você ver logo depois desse vídeo. Vamos lá então, pessoal, para o nosso unboxing do Moto E6 Plus. Esse aparelhinho da Motorola aqui com o Helio P22, um processador aí bem bacana da MediaTek, que pode sim ser o seu futuro smartphone. Vamos primeiramente dar uma olhadinha na caixa, tá? Aqui na parte de trás nós temos como que é o aparelho por dentro, tá? Aqui eu tô com a cor cinza metálico. Aqui na lateral nós temos câmera traseira dupla, selfie de 8 megapixels, tela Max Vision de 6.1 polegadas com resolução HD+, sensor de digitais e impressão digitais na parte de trás, tá? De restante na caixa temos as informações na parte de baixo e mais nada, tá? Abrindo aqui nós temos o aparelho, tá? Na parte aqui ele tá bem leve, se eu não me engano é por conta de um motivo que eu vou falar já já. Aqui na parte de baixo nós temos carregador, vamos dar uma olhadinha já quantos watts é. Temos um carregador aqui de 5 watts, 2 amperes, não vai dar para ver por conta do plastiquinho. Temos um cabinho aqui micro USB padrão, tá? Não é o USB-C, infelizmente. Temos foninhos de ouvido, ó, quais são? É aqueles da Motorola mesmo, tá? Já vem com borrachinha e tudo mais. Então são aqueles bem bacaninhas da Motorola, não tem uma qualidade ruim. Temos capinha pro aparelho, algo que a Motorola anda mandando que é bem bacana, tá? A Motorola tá aprendendo a fazer smartphones intermediários e básicos. E o que eu menos gostei aqui, que é isso aqui, ó. Bateria removível em 2019 para 2020, galera. Olha isso aqui. Não achei que nunca mais iria ver aparelho assim. Temos aqui um adaptadorzinho, que eu não sei para que serve. Provavelmente é um adaptador de micro SIM, tá? Vamos guardar tudo aqui. Tudo devidamente guardado, agora vamos para o aparelho, tá? Aqui nós temos o aparelho em si com sua linda bateria, tá? Vamos tirar o aparelhinho aqui. Ó, nós temos um plastiquinho aqui no aparelho. Tiramos ele e aqui nós temos o aparelho. A traseira é de plástico, tá? Nós temos uma traseira bonita, não posso falar que é feia, tá? Mas é plástico, né? Dá pra ver que é plástico quando você põe na luz assim. Ele dá um leve reflexo de plástico da pintura. Temos também, muito leve, vamos abrir ele aqui, ó. Ele abre aqui na parte do lado aqui. Certo, temos um aparelho aqui que infelizmente tira a bateria em 2020, galera. É algo que eu achei que eu não ia ver mais, né? Mas, vamos lá, né? Bateria fininha, 3.000 mAh de bateria, tá? Temos uma bateria aqui, ok, né? Ó, dá uma olhadinha, 3.000 mAh. Vamos colocar aqui. Para você colocar o chip 2, você tem que tirar a bateria. Então, nós voltamos aí uns 5 anos da vida. Temos aqui micro SIM 1 e o micro SD. Então, você tem slot para os três aqui. O micro SIM aqui, o 1 e o 2, aqui é nano, ó. Agora que eu percebi, ó. Aqui é nano e aqui é micro. Então, se você tiver nano SIM e precisar, ele já vem com o adaptador para você colocar aqui no slot 1, tá bom? Aqui nós temos escrito No Hot Plug. Provavelmente seja para você não colocar, se for igual de computador, que você não pode conectar uma entrada SATA diretamente com ele ligado, então ele no Hot Plug seria para você desligar o aparelho para depois você colocar o micro SD ou até mesmo o seu nano SIM aqui. Então vamos colocar o aparelho de volta aqui em suas devidas condições de uso. Vamos ligar ele e eu vou mostrar em volta dele. Vamos ver se está com bateria. Com bateria tá. Na parte de trás aqui nós temos sensor digitais, duas câmeras, flash e esse buraquinho que deve ser o microfone, se eu não me engano. Aqui na parte de baixo nós temos alto-falantes, tá? Micro USB para carregamento e microfone, beleza? Ligando aqui, temos na parte de cima entrada 3.5 mm. E não temos nada nessa lateral aqui, que seria a entrada de cartão micro SD e etc. Não temos nada. Botão de power em alto relevo e botões de volume na lateral.
Nós temos aqui uma tela que ela é 18:9, tá? Então ela não é aquela resolução mais antiga, graças a Deus, tá? Então nós temos uma resolução bem bacana aqui. Eu vou fazer a configuração do aparelho e eu já volto para trazer mais informações sobre ele e para ver se ele vai travar bastante na hora de configurar ele aqui. Prontinho, galera, já configurei o aparelho aqui, o Moto E6 Plus, e nós temos aqui praticamente o mesmo design do Moto E6 Play, tá? Sistema praticamente igual, sistema puro do Android, sem nada, apenas com o aplicativo da Motorola mesmo. Nós temos o aplicativo de câmera que a gente já vai dar uma olhadinha aqui. Vamos só abrir o sistema aqui para a gente ver a versão que vem. Ele vem atualizado para o Android 9, tá? Mas já tem atualização disponível ali, então provavelmente deve ter alguma versão mais nova dele. O que eu gostei aqui foi do tempo de resposta da tela enquanto eu estava configurando. Ela é bem macia para digitar, então se você gosta de digitar bastante no WhatsApp, mensageiros, etc., é uma tela bem bacana, tá? O nits dela, ok, não é um nits muito alto, tá? Então você, dependendo do local, do ambiente que você tiver, pode ser que você tenha dificuldade para você utilizar em luz forte, tá bom? A versão que eu tô aqui é a de 64 GB com 4 GB de memória RAM, tá? Nós temos a versão com 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Então nós temos duas versões aqui e o valor gira em torno de R$800 mais ou menos desse aparelho. Se você quiser saber mais sobre o preço atualizado dele, o link vai estar aqui na descrição. Eu vou sempre deixar o preço mais baixo possível que eu encontrar, beleza? Aqui, o que eu mais gostei do aparelho também foi também da velocidade, tá? Por ter o Helio P22, muitos falam, é MediaTek, não presta. Aqui ele tá bem rápido, tá? Ó, eu consigo fazer as ações aqui bem tranquilamente e não tem travamento nem muitos engasgos, tá? Claro que nós temos um processador aqui, que é um processador de entrada intermediário ali, que não tem muitos recursos como a linha Snapdragon. Vamos agora dar uma olhadinha agora aqui na parte de câmera, tá? Que o aparelho ele não é só feito disso. Eu vou te passar outras informações também. Antes da gente ir em câmera, deixa eu só mostrar a capinha aqui pra você, tá? Que vem a capinha, vamos encaixar ela aqui. Deve ser bem padrão, né? Capinha de celular hoje em dia é algo muito padronizado. Ó, nós temos uma capinha de TPU, padrão, encaixa muito bem no aparelho, já vem de fábrica, né? Então dificilmente você vai ter problemas com isso, tá? Então a capinha bem bacaninha aqui, protege seu aparelho, fica amarela depois de uns meses, fica, mas é uma capinha que já vem dentro da caixa para você sair usando seu aparelho sem muitos problemas. Só relembrando um pouquinho da tela, tá? Eu vou falar dos sensores digitais também. A tela aqui nós temos uma tela de 6.1 polegadas com resolução HD+. Por ser HD+, eu gostei bastante da tela. É uma tela bonita, tá? Não é uma tela assim que eu vou falar para você, nossa, é um AMOLED. Não é. Não é AMOLED, é tecnologia IPS e ela tem a proporção 19:9. Então você tem a proporção atual aí para você usufruir tranquilamente das suas mídias digitais. E temos aqui 150 gramas de peso. E por que 150 gramas? Porque nós temos apenas 3.000 mAh de bateria. É algo que hoje em dia é difícil de aceitar, né? 3.000 mAh hoje de bateria é algo que eu vou falar para vocês que eu fico com o pé atrás na hora de comprar um aparelho com isso daí. E agora, deixa eu só mostrar aqui que eu esqueci, né? Aqui no plastiquinho tem algumas informações que talvez você goste de ver. Selfie de 8 megapixels, sensor digitais, 2 GHz, octa-core. E apenas isso. Na sua parte traseira aqui, ó, nós temos a câmera, que é de 13 megapixels com abertura 2.0 e a sua secundária de 2 megapixels com abertura 2.0, que é só por efeito de desfoque mesmo. Na parte frontal, 8 megapixels. E agora, vamos para o que interessa aqui, são as câmeras, né? Hoje em dia, dificilmente alguém compra aparelho sem pensar nas câmeras, né? Nós temos um software aqui legalzinho, né? Não achei tão ruim igual o do Moto E6 Play. Do Moto E6 Play é um aplicativo que parece que eu estou no Android 4.1. É algo muito esquisito. Aqui nós temos a proporção da foto, tá? Temos o HDR, tá em automático aqui na parte de cima, tá? Aqui embaixo nós temos o Google Lens. Aqui nessa parte aqui, não sei o que é, modo desfoque, bokeh. Aqui modo vídeo, ok, tá? Pelo menos tem um tutorial. No outro nem tinha isso, no Moto E6 Play. Aqui nós temos o modo panorama e temos o modo Beautiful, para você que quer ficar com a pele lisinha igual a massa corrida. E aqui nós temos provavelmente o modo... Aqui não, aqui são as fotos, desculpa. Achei que era o modo panorama. E aqui nós temos a câmera frontal. Deixa eu dar uma olhadinha nela. Vou tirar uma foto aqui com a câmera frontal. E agora eu vou tirar com a câmera traseira também, para a gente já fazer uma comparação aqui entre a câmera. Foco rápido, gostei do sensor, ele tira uma foto bem rápida, não fica travando. Tá? Isso é bem bacana, ó. Temos uma foto aqui que eu posso te falar que tem um bom balanço de branco, tá?
tem uma qualidade legal por ter apenas 13 megapixels, tem uma resolução muito boa. Claro que nós estamos num ambiente bem iluminado, talvez se você for tirar fotos em ambientes mais fechados e menos luminosidade, você vai ter diferença dessas fotos, tá? Aqui na câmera frontal, por termos uma câmera de 8 megapixels, temos uma foto bem bacana. Eu tô contra a luz aqui e as fotos ela tá bem exposta, tá? Não temos um HDR assim tão, nossa, que HDR, mas eu vou deixar a foto passando na tela para você dar uma olhadinha aí o que você pode fazer com as câmeras desse aparelho. E no mais, o aparelho ele é bem construído, mesmo ele sendo de plástico, ele tem uma pegada legal, tá? Ele é leve e bem acabado, tá? Não tem pontas, nada, ele é todo de plástico, apenas vidro na frente, mas é um aparelho aí que tá para concorrer com os intermediários de entrada aí do ano de 2020, né? Porque ele foi lançado no final de 2019. Então aí nós temos um aparelho aqui que eu vou falar para vocês pelo preço. Se ele diminuir um pouco, nós temos um aparelho que pode sim bater de frente com vários smartphones aí internacionais que vêm de importação. E eu esqueci de mencionar o sensor de digitais, né? Ó, nós temos o sensor aqui, ó. Temos um sensor de digitais com velocidade ok, não é nada assim impressionante, né? Mas a Motorola põe uma animação no sensor de digitais que atrapalha muito a velocidade do sensor, mas o sensor é um sensor de digitais ok. Você não vai querer passar igual um The Flash para desbloquear o seu aparelho, né? Então nós temos um sensor bem bacaninha aqui, ó, para você ter uma noção. Clicou, desbloqueou, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Caso você queira adquirir um Moto E6 Plus igualzinho a esse daqui, os links estarão todos aqui na descrição com o melhor preço do Brasil. E não se esquece de ativar o sininho de notificação para receber novos vídeos a respeito dele e muitos outros smartphones que eu trago aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!